Que a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando poderosamente, que a paz possa continuar reinando no seu coração, na sua vida, na sua alma. Meu agradecimento por ter você ser inscrito e aquele também que pretende se inscrever nesse canal. Será bênção, né? Nós sabemos que a divulgação da palavra do Senhor Jesus, que todas as pessoas, que é muito importante saber que tem pessoas que ele está lá e precisa de uma oração também, a palavra, às vezes ele fica longe, né, de onde ele mora, e isso aí, e aquele também que está perto também precisa da palavra do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o canal é a palavra oração e jejum, nós fazemos sempre, e ele é rotativo, 24 horas, você pode aproveitar, aquele que trabalha à noite, né, pode ver a mensagem aí no canal, você entra aí e vê que é muito importante a palavra do Senhor Jesus, que traz na alma e no espírito, dá um avivamento espiritual. Muitas vezes é um tempo muito difícil, e eu vou apenas perguntar assim, que muitas pessoas perguntam e falam, será que existe realmente inferno? Ou o inferno é aqui? Isso é uma pergunta feita por várias pessoas que, inclusive algumas religiões, ele apaga sobre a existência do inferno, diz que é mentira, outros também falam que o inferno é aqui, não é? Então tem muita confusão entre as pessoas sobre a questão do inferno, que ele existe ou apenas é uma história das pessoas. Mas nós vamos olhar a Bíblia, né, que é muito importante, a revelação divina, que Deus traz em nossos corações. Só falar no inferno, né, ele fica espantado. Não, o inferno, a Bíblia diz que o inferno ele foi feito para o diabo e seus anjos caídos, né, da rebelião que teve no céu. Jesus expulsou e reservou para o inferno, e todas as pessoas também, aquele que não quer saber, não quer obedecer ao próprio Deus. Não foi feito pelo pastor, nem o líder. Não, é exatamente esse sentido que nós vamos ver agora, a existência do inferno. Nós podemos ler em Mateus, do Evangelho, que Jesus falou, 10, versículo 28, que ele nos fala assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus que está se expressando nessa palavra, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Às vezes a pessoa ele fica temendo muito aos homens e ele esquece que o dono da vida é o próprio Jesus. Por que existe salvação? Sua pergunta feita e a pessoa fica se perguntando se existe salvação, porque com certeza existe perdição. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus falando que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todas as pessoas ele se salve nele, se entregue a vida diretamente para ele. Quando a gente olhar a palavra do Senhor Jesus, quando Deus ele o fez o inferno, exatamente não foi para um homem ir, não. O sentido que Deus está se referindo, que Deus quer dar salvação a todas as pessoas, mas por causa da desobediência e do livre-arbítrio do próprio homem, então ele tem a escolha para onde é que ele quer ir. Nós vimos que o inferno é um lugar de tormento, eterno de fogo reservado aos ímpios. A Bíblia ensina que a existência do homem não termina na morte, mas continua para sempre, ou na presença de Deus, ou lugar de tormento. Então, essa escolha aí é do próprio homem, a pessoa escolhe para onde é que ele quer ir. Por isso Jesus falou, Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação. Então, esse castigo por rejeitarem a salvação, a escolha é do próprio homem que escolhe. E como ele pode escolher? A escolha vem do seu coração, vem da sua vida. Por isso Jesus disse que o céu é tomado à força. Quando a palavra de Deus fala para nós aqui, ele diz que nós devemos temer quem? A Deus. A palavra está se referindo aqui, lá do Evangelho de Mateus 5, versículo 22. Ele diz uma palavra para nós, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se escolarizasse contra o seu irmão, será réu do juízo, e qualquer que chamar ao seu irmão de racá, será réu do sinédrio,
e qualquer que lhe chamar de louco será réu do inferno. Essa palavra de Jesus, ele determinou também para todos entender que ninguém pode estar chamando seu irmão de louco. O Haká, que é a mesma palavra, louco. Na Bíblia dá uma referência lá em Mateus, do capítulo 25, as 10 virgens, e ele chama de inércia, né? Pessoas que é a mesma linguagem que não está sabendo o que quer na vida. A palavra que Deus está falando diretamente para nós é que ele tem o prazer, o próprio Deus, que ninguém vá para o inferno. Ele quer que todas as pessoas se arrependam. O arrependimento que deve existir na vida dele é entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que esse motivo chamar de louco, de doido, que não tem precisão, uma coisa dessa que a pessoa pode chamar. Mas a Bíblia nos fala que é muito interessante tratar do terrível, uma realidade do inferno. O inferno é lugar de tormento, é lugar de angústia e de ranger de dentes. Jesus falou que as pessoas, quando ele vai sem uma direção e cai lá do inferno, ele não pode mais sair. Porque a palavra de Deus nos fala que o homem, ele é imortal. Depois dessa vida, ele tem duas opções para ele. Ou tem a vida eterna, ou tem a perdição eterna. Onde é que fica a escolha? Existem pessoas que ele condena as pessoas, que, biblicamente falando, ninguém pode estar condenando ninguém. Pessoas que lançam a pessoa no inferno, e está falando para o inferno. Fulano fez isso, está no inferno. Ninguém pode falar isso. Por que, pastor Josias, não pode falar? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus é ele que vai condenar a pessoa da maneira que a pessoa se conduziu. Então, se morreu no pecado será condenado diante da presença de Deus. Se sabe que realmente tem que fugir do inferno, que a Bíblia diz que o inferno é lugar de tormento, lugar de angústia, e o fogo não se apagará, a pessoa tem que fugir do inferno. E para fugir do inferno, ele tem que deixar as coisas que Deus não se agrada. Porque existe sim, quando o próprio Jesus falou essa palavra, nós podemos encontrar lá no Evangelho de Lucas. É muito conhecido. Essa palavra do Senhor Jesus, Lucas 16, e o versículo 19, o próprio Deus falando esse assunto aqui. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Quando a Bíblia fala esse assunto, Deus está falando que aquele homem Lázaro não é aquele Lázaro lá do Evangelho, que é o irmão de Marta, não. Esse Lázaro é outro Lázaro que deixava se alimentasse com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a charga. Mas aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, lugar de tormento, ergueu os olhos, e estando-se em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, ele viu aquele homem que vivia lá na casa dele. E ele comia da migalha que caía da sua mesa, mas ele viu no lugar do paraíso. E a Bíblia nos fala que ele clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo, que refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. A palavra de Deus falando que existia uma barreira aí, porque com certeza depois que Jesus ele ressuscitou, o paraíso foi transferido, né? Ele alcançava a ver o paraíso, mas na transferência da ressurreição de Jesus. Agora, porque o Lázaro que ali estava, em lugar de descanso, e porque aquele rico, que ele disse para Abraão, tem misericórdia de mim, porque exatamente Jesus mostrando que existe um lugar de tormento, lugar de angústia e lugar de tribulação. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que o recebeste, os teus
bem em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então a palavra foi fechada nessa área aí que não podia haver uma separação. Há pessoas que ele acha que não existe inferno, mas existe sim. Inferno existe. Jesus falou essa palavra, dando várias advertências que nós encontramos na Bíblia. E além disso, está posto um grande abismo, lá no versículo 26 de Lucas 16 e 26. Um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderei nem tampouco de lá passar para cá. Ele ficou muito aperreado, ele disse, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. A preocupação que ele tinha ali se lembrou dos seus irmãos, que ele poderia cair ali no lugar de tormento. Por quê? Porque sabia que o lugar era difícil, é lugar de angústia, é lugar de tribulação e é lugar de aperto. A Bíblia nos fala vários assuntos aqui que nós podemos encontrar, que disse-lhe a Abraão, ele tem lá Moisés e os profetas que ouçam-nos, que somos hoje nós, as pessoas que pregam a palavra, a verdade. Seu líder, aquela pessoa que, você aí que está com a palavra na mão, você sabe a verdade. O inferno é tão complicado, podemos ver que Jesus falou essa palavra, e tormento, que é tão difícil que a pessoa não quer nem pronunciar sobre o inferno. Mas o inferno, meu amigo e minha amiga, o líder, você aí que está me escutando, jovem, o adolescente, todos aí que estão ouvindo essa palavra, o inferno é verdade. Ele existe. O inferno, ele existe. Diz a palavra do Senhor Jesus, Jesus falou essa palavra, ele não tem prazer na morte do ímpio. Quando ele diz assim, na morte do ímpio, o próprio Jesus falando, ele diz assim, eu não quero que você vá para o inferno, ele falou. Porque quando ele preparou essa reserva aí do inferno, preparou para o diabo e seus anjos, todos aqueles que rebelaram contra Deus. Mas o homem o segue em vez o próprio diabo. Então existe ainda pessoas que comunicam algumas seitas heréticas de heresias, que ele diz que morreu, acabou-se, quando morreu não existe mais, mas nós somos feitos por Deus de 3 coisas importantes, corpo, alma e espírito. Você cair com seu corpo aí, sua alma, que é a sua vida que você faz, intelectual, que você se movimenta, e seu espírito que é imortal. Por isso Jesus disse assim, que nós podemos dominar o nosso desejo, que é o desejo da carne, daquilo que Deus não se agrada. A palavra de Deus está dizendo que nós podemos escapar do inferno que está embaixo. Então, como Jesus foi essa palavra? Porém, Abraão lhe diz, se não houve a Moisés e os profetas, o povo acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, são palavras fechadas, porque pai Abraão era o homem, o patriarca conhecido na época, né? Que era o homem, mas ele viu ele lá no descanso lugar do paraíso. E o próprio Jesus falou, veja a palavra de Deus em Lucas, que ele não está acreditando nem nos profetas que estão lá. Ainda se ressuscitar uma pessoa e falar para ele, será que ele vai acreditar também que é verdade isso? Então tem muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, ele está com muita dúvida sobre isso aí. Ele está pensando que não existe o inferno. Ele está pensando que o inferno é aqui e fica levando a vida numa brincadeira. Mas Jesus falou a palavra e todos nós, eu, você, devemos fugir, né, da situação que vem sobre nós, às vezes, trazer essa pessoa para entrar no pecado e depois não tem mais jeito, não tem mais volta. Então, como nós podemos viver a vida se a gente não tiver cuidado? A Bíblia nos fala que devemos ter, porque o inferno ele está embaixo. Quando Jesus falou essa palavra, ele disse que o cuidado espiritual que você pode ter, esse cuidado que todos podem ter, é servir ao Senhor de verdade. Está escrito na palavra do Senhor Jesus, também lá no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele traz essa palavra toda hora e todo instante. Porque Jesus falou e ele deu muita referência sobre o inferno. Porque ele deixou para o homem entender que o inferno não é aqui. A Bíblia nos fala
uma palavra interessante que nós podemos ver. Aqui tem água gelada, tem dormida, tem lazer, tem muita coisa que você queira fazer, tem brincadeira que você queira fazer, que até brincadeira que Deus não se agrada, a pessoa está livre aí, mas no inferno não. A Bíblia nos fala, Jesus falou que ele é tormento, angústia e aflição. O fogo não se apagará. E também a consciência chama-se que não morre. Então tudo isso nós podemos ver que o próprio Jesus falou essa palavra. Então dirás aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou essa palavra em Mateus, do capítulo 25, versículo 41. Jesus disse que muitas pessoas vão dizer, Senhor, no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu curei. Algumas pessoas dizem, mas tem crente que faz isso, que faz aquilo. Não olhe para isso. Diz a palavra do Senhor Jesus, cada um vai dar conta por si mesmo a Deus. Até as pessoas que ele diz que o inferno não existe, mas um dia ele vai cair na realidade que tem inferno sim, que existe sim. Agora, depois que a pessoa morre, aí o julgamento é com Deus. Deus vai julgar ele segundo as obras que ele fez. É interessante. Se as obras que ele fez será julgado segundo a sentença de Deus. Mas cada um tem que saber uma coisa, uma liberdade da escolha o que quer. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês, que possa se fortalecer de bênção. E sabemos que a palavra que Jesus falou, desde Mateus, Lucas, trazendo para todos vocês e todos nós, com certeza, que existe o inferno. Mas Jesus quer trazer o homem para o lugar de descanso. Diz a Bíblia que quando o próprio Jesus falou essa palavra, ele diz que você não deve temer aos homens, mas temer a Deus. Você deve respeitar a Deus. Tem pessoas que ele não quer seguir a Deus porque ele considera o homem. Eu quero também dizer essa palavra, de oração para você. Meu líder religioso, ele pode garantir, não, você tem que ir para o céu porque eu vou levar você para o céu. Não existe. Olha, nenhuma pessoa que você possa imaginar que ele possa lhe dar um lugar de descanso que é o céu, a não ser com a sua própria decisão. Quem toma a decisão de ir para o céu é você mesmo. Então você guarda essa palavra no seu coração, na sua alma. Você deve entender sempre essa mensagem da paz do Senhor Jesus. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Não vamos julgar, eita, fulano morreu, foi para o inferno. Eu vi fulano lá no inferno. Não julgue, não. Deixa que cada um, com certeza, partiu, ouviu a palavra, morreu sem convicção da salvação, com certeza não vai ver a Deus, porque está escrito na palavra de Deus. Todas as pessoas, ele deve se aproximar para o Senhor Jesus. Jesus tem projeto na sua vida, ele quer colocar você no paraíso, que é lugar de descanso. Aceita que diz que o paraíso é aqui, que vai ficar tudo aqui na terra. A gente vê por aí, nós vamos debater sobre isso aí também no nosso canal. Todas as seitas e heresias nós vamos passar aqui. Pessoas que dizem que o corpo morreu e sepultura, com certeza a gente sabe, na linguagem, o inferno, não inferno de tormento, mas uma sepultura. Ele diz não que a pessoa morreu e acabou-se. A pessoa também, ele usa uma linguagem, quando a pessoa morre, vai para um lugar chamado purgatório, e depois sofre, depois é que vai para o paraíso. Mas a Bíblia fecha essa área todinho. Não existe isso que a palavra de Jesus falou. Ele fala isso assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois, disse o próprio Jesus, sexo juízo. Que a paz do Senhor Jesus possa continuar no teu coração, na tua vida, na tua alma. Você deve entender realmente que o céu existe, lugar de descanso, que é a salvação, e o inferno também existe. Por isso que existiu, nós podemos ver na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus falando, por isso Jesus veio e entregou a vida dele para nos resgatar do inferno. Você tem que entender isso aí. Se existe salvação, porque existe perdição, mas ele quer libertar você e dar uma paz no teu coração. Quando se trata de salvação,
Não está falando de denominação. Não, eu sou da tua igreja, sou salvo se eu estiver lá. Sou da tua igreja, sou salvo se eu estiver... Não, não. A Bíblia fala que a salvação, todo aquele que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, esse será salvo. Que a paz permaneça contigo, nós vamos orar. E com certeza você está esclarecido muito assunto, você pode fazer o seu comentário aí depois, se quiser. E com certeza que o inferno existe. E o diabo, seus anjos que rebelaram contra Deus, a sentença de Deus está feita. E todos aqueles que se rebelaram contra a palavra, que é o próprio Jesus, ele também não tem o direito. Se ele não tiver cuidado, né? Nós, se não tiver cuidado sobre a salvação. Jesus falou disso, que não tem prazer na morte do ímpio ou das pessoas que ele vá para o inferno. Ele quer libertar a todas as pessoas e levar você para o céu. Jesus é misericordioso para conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua presença, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Te apresentando neste momento através da palavra, através desse canal, Senhor, dando esclarecimento espiritual. Nós sabemos que existe a existência do inferno. Como tu falaste, Senhor, e mostraste na tua palavra a parábola do Lázaro e o rico, e aquele homem que foi atormentado e até pediu aquele rico que avisasse os seus irmãos para não cair até ali, porque ele estava na chama do fogo. Mas existia uma barreira, uma separação, que não poderia se aproximar um do outro. Mas que nesse momento, tantas vidas que tem, que tu gostas, Senhor, daquele que se arrepende e tem o direito à salvação. Te apresento nesse momento para eles, a cada um, que possa receber, Senhor, a salvação através da palavra que é a tua pessoa, Senhor Jesus. Eu te peço agora a bênção e continua fortalecendo em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração. E com certeza Jesus quer levar você para o céu. E o céu é bom lugar de descanso, de paz e de tranquilidade. Um dia, com certeza, nós vamos falar um pouco sobre o céu. O que é que tem no céu? Deus ajude e pode aguardar em nome do Senhor Jesus. Amém. E continue com a gente aí junto, acompanhando esse canal. Amém.